E deve ser discutida nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a PEC da transição. Olha, a proposta é muito importante, que visa traçar os primeiros passos do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero conversar com Pedro Bonenbeck, que vai atualizar a situação para a gente. Pedro, uma ótima noite para você. Elias, ótima noite para você, para quem nos acompanha. Pois é, tem pressa, né, esse governo eleito do PT em passar essa PEC que trata justamente sobre a transição e os próximos e primeiros passos do governo que assume em janeiro. Inclusive, Elias, a pressa é tanta que, na verdade, já é amanhã a discussão, amanhã de manhã, na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, porque a expectativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é de que na quarta-feira, na próxima quarta, então depois de amanhã, o projeto já seja votado nessa primeira etapa no Senado. Então, amanhã é avaliado na CCJ pela manhã. Se a comissão avaliar de forma positiva esse relatório, tem tudo para já na quarta-feira a gente ter a votação no Senado. E aí o trâmite, né, trazendo para o nosso telespectador, esse projeto é votado no Senado, passa pela Câmara dos Deputados e aí depois, se não houver alterações, é promulgado pelo próprio Legislativo, já que por ser uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, nesse caso não há nenhum tipo de sanção presidencial. Para que essa PEC seja aprovada no Senado, Elias, são necessários 3/5 dos votos dos senadores, ou seja, 49 dos 81 senadores que nós temos aqui no país. Já foi definido, inclusive, o relator na CCJ, vai ser o senador Alexandre Silveira, que é do PSD de Minas Gerais. Alexandre Silveira, que inclusive era senador de Lula em Minas Gerais, foi apoiado por Lula durante essas eleições. Ele foi reeleito ao Senado e vai ser relator dessa PEC, portanto Lula tem um aliado importante na redação desse texto e por isso a expectativa é de que amanhã nessa discussão na CCJ não haja tantos problemas para que a gente tenha aprovação da legalidade. E é isso que a CCJ avalia ao fazer ali uma abordagem no texto. Ela avalia a legalidade, se o projeto está sendo apresentado, ele tem base legal, se não fere nenhum tipo de regra da nossa Constituição. Olha, Lula tem pressa e a pressa é importante nesse momento porque ele quer aprovar essa PEC da transição mais ou menos junto ali com o orçamento do ano que vem, já que os principais pontos da PEC estão relacionados à parte fiscal, à parte financeira. Basicamente, a PEC deve retirar 200 bilhões de reais do teto de gastos, daquela regra, a lei de responsabilidade fiscal que nós temos no país, que traz ali alguns critérios fiscais para que o país mantenha as contas em dia. Essa retirada seria para manter o Auxílio Brasil, que vai passar a se chamar novamente, vai ter um outro nome já no próximo ano, será Bolsa Família novamente, e esse auxílio ele permaneceria em R$ 600, sem ferir o teto de gastos. Além disso, com a retirada do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família do teto de gastos, a gente abre um espaço no orçamento para outros tipos de gastos importantes do governo no ano que vem, como saúde, educação, investimentos, entre outras questões. Lula teve reuniões com o Pacheco, com o Arthur Lira na Câmara na semana passada e está tentando articular, portanto, a passagem dessa PEC o quanto antes. Expectativa é de que na próxima quarta passe pelo Senado, vá para a Câmara dos Deputados e aí sim seja aprovada. Essa passagem toda, Elias, já serve como base aí, como um teste para o governo petista que assume no ano que vem. Lula vai testar qual será o apoio que ele vai ter no Senado e também na Câmara Federal. Apesar de que muitos dos parlamentares não voltam no ano que vem, vamos ter uma renovação na Câmara, mas grande parte deles foi reeleita e por isso já é um teste inicial. Isso porque o Lula tem uma posição forte e vai ter que ter um jogo de cintura muito grande para passar as pautas do governo. Essa, sem dúvidas, do Auxílio Brasil é importantíssima. E o grande ponto será por 4 ou 2 anos a isenção desse teto de gastos. É isso que vai ser definido nas próximas discussões, amanhã na CCJ e na quarta, se tudo der certo, já na votação no Senado. Esse é o calendário da PEC da transição, Elias.
Exatamente, Pedro. Principalmente uma questão que a gente tem analisado e visto muito no ambiente político é a discussão, talvez, de uma possibilidade de alteração no próprio teto de gastos. Inclusive, o próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, integrantes do governo eleito, têm criticado bastante esse teto. Afinal de contas, poucas vezes é um teto que foi realmente aí, não somente respeitado por outros governos, mas também mantido da forma como realmente foi aprovado no ano anterior. Isso desde Michel Temer para cá, ou seja, é algo a se pensar.